Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para esse estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec dentro do programa Luz na Penumbra, como nós fazemos todas as quartas-feiras às 21 horas no programa Luz na Penumbra, é o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. E as reprises são quinta-feira às 3 da manhã e às 6 da manhã. Tá? E nós hoje temos a continuação do capítulo que trata da liberdade, igualdade e fraternidade, aquelas 3 palavrinhas que constam na Constituição Francesa, e nós estamos analisando aqui o texto de Kardec. Vamos dar continuidade então a esse texto para que nós possamos fazer com que a nossa mente, o nosso pensamento possa realmente entender aquilo que Kardec quis e quer nos dizer. Porque não é apenas no passado que ficam os ensinamentos. Muita gente acha que o Evangelho de Jesus, por exemplo, está ultrapassado. Muita gente acha que a doutrina espírita está ultrapassada. E aí as nossas perguntas são sempre: nós já entendemos completamente o Evangelho de Jesus? Nós já entendemos completamente a doutrina espírita? Além de entendermos completamente, nós já praticamos aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos e aquilo que Kardec nos trouxe na codificação junto com os espíritos superiores há mais de 160 anos? Se nós ainda não compreendemos totalmente o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, além disso, nós ainda não praticamos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, nós não podemos dizer que está ultrapassado. Né? Nós é que ainda estamos muito longe de compreendermos a grandeza e a profundidade do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que na verdade são um complemento do outro. Bom, meus irmãos, vamos então ao texto do capítulo, como disse, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, dando continuidade ao texto de Kardec. A leitura segue da seguinte forma: seguir-se-á daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Olha que pergunta interessante. Seguir-se-á daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão, ou seja, tê-los às nossas ordens ou às ordens daqueles que comandam? Essa é uma pergunta interessante. Continua então o texto de Kardec. Dar-se-á sejam inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Semelhante opinião fora mais que errônea, seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache com o seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem, ao demais, os tem sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso? Serão homens que se aproveitem da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais e que, então, em vez de emancipá-los, os conservam por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. Continuando o texto, Kardec diz:
Mas esta ordem de coisas muda de si mesma pelo poder irresistível do progresso. A reação é, não raro, violenta e tanto mais terrível enquanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente sufocado, não logra interpor o seu poder moderador. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Afinal, um equilíbrio fictício se estabelece. Há qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. A cada passo o solo treme. Por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer se malogrem os esforços dos homens de bem. A gente parece que está chovendo no molhado, né, meus irmãos? Como dizem por aí. A gíria fala isso, né? Chover no molhado, quer dizer, está batendo sempre na mesma tecla e não adianta nada. É como se não adiantasse nada. Só que nós não percebemos. Porém, o espírito humano, ele evolui de forma lenta, sim, mas ele evolui. Dá um passinho pequeno, mas evolui. Nós somos muito ansiosos. Nós queremos que o planeta de regeneração venha. Aliás, que ele venha, né? Não que nós façamos esforços para que ele exista. Porque, na verdade, o planeta de regeneração, ele não é o planeta físico. O planeta físico, ele vai receber as consequências do que for construído dentro de cada um de nós, espíritos agregados aqui ao planeta Terra, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Então nós temos aí um planeta formado por seres espirituais, novamente encarnados e desencarnados, que fazem a sua transformação moral, e aí sim, a partir dessa transformação moral, o planeta de regeneração acontece. E as consequências com o planeta físico são realmente inevitáveis. Muda-se o espírito, muda-se o interior de cada um de nós, e o exterior ele é modificado automaticamente. É por isso que nós falamos constantemente que a melhor coisa que pode acontecer, a maior caridade que nós podemos fazer é exatamente a nossa reforma íntima. Porque a partir do momento que eu me reformo intimamente, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me tornando uma pessoa melhor, eu sou automaticamente melhor para as pessoas que me rodeiam. Eu não sou melhor para as pessoas que me rodeiam porque eu estou forçando uma barra, mas sim porque eu já me transformei intimamente. Então essa é a maior caridade que podemos fazer, é a nossa reforma íntima. Aí nós seremos bons naturalmente. Nós não seremos bons artificialmente. Nós não seremos bons porque a gente aprendeu com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Nós seremos bons porque nós seremos bons intimamente, internamente. E aí isso vai refletir para o exterior. O que nós teremos dentro de nós vai expandir para o exterior, então seremos realmente seres melhores. Enquanto nós estivermos trabalhando única e exclusivamente para o nosso interesse próprio, né? Aquela história, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois alguém da minha família ou alguém do meu convívio social, algum amigo, enfim, e aquela pessoa que eu não conheço, não quero saber, não tenho responsabilidade. É assim que muitos de nós ainda pensamos. E aí não vem aqui a questão da religião. É o ser humano, é o ser encarnado e o ser desencarnado hoje no planeta Terra, agregados ao planeta Terra. Nós somos de encarnados quase 8 bilhões de seres encarnados. Vamos colocar aí mais ou menos uns três vezes mais na espiritualidade, ou seja, 24 bilhões de espíritos desencarnados, com 8 bilhões, 32 bilhões de espíritos. Vamos arredondar para baixo, botar 30 bilhões de espíritos agregados ao planeta Terra.
Nós ainda, na nossa grande maioria, somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. E é esse o trabalho de formiguinha que nós temos que fazer. E muitas vezes a gente se preocupa demais. Mas eu estou fazendo e o outro não está fazendo. E daí? O problema é do outro, não é meu. Eu não tenho responsabilidade sobre o outro, eu tenho responsabilidade sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras. Essa é a minha responsabilidade. Mas o que o outro vai fazer com isso? O problema é dele, o problema é dela. Eu evito jogar papel no chão, mas tem um monte de gente que joga papel no chão. Tudo bem, vai fazer o quê? A educação de cada um é de cada um. Nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que vamos fazer com que o outro haja de acordo com o que nós pensamos que seja certo. Nós temos que, pelo nosso exemplo, ir mostrando o que é certo. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Eu me mudei recentemente para Petrópolis, cidade do interior do Rio de Janeiro, na Serra, e tem aquela faixa de pedestre sem sinal, né? E aí vamos generalizar para o Brasil inteiro, sem sinal no Rio de Janeiro, como falamos, sem sinaleira, como fala lá no Nordeste, em muitos lugares, sem farol, como fala em São Paulo, e por aí vai, né? Então, sem aquele sinal, como nós cariocas falamos, só a faixa de pedestre. Na Europa, eu vivi em Portugal há alguns tempos, e é normal você parar pura e simplesmente porque o pedestre está chegando na faixa de pedestres. E o motorista para, espera quem quer que seja passar até que o último passe para poder avançar. Então, Petrópolis eu achei muito interessante que tem essa cultura, não de todos, mas de muitos. E eu gosto muito de fazer isso, de agir corretamente. Então, faço isso. E quando eu vou parando, o outro que está do meu lado ou que está atrás vai parando também e respeita aquele pedestre ou aqueles pedestres que estão atravessando. Então é através do nosso exemplo que nós vamos conseguir modificar esse planeta com certeza. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. Programa Luz na Penumbra, que é de segunda a sexta, das 21 horas às 21h55. Sempre com estudos da doutrina espírita, tem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, e por aí vai. São todos os livros, mais revista espírita também. E você, se quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um WhatsApp para o celular 21 984867633. 984867633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Você pode entrar em contato conosco através desse número, desse WhatsApp. E o programa hoje nós estamos abordando no livro Obras Póstumas, o capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Então vamos dar continuidade à leitura do texto de Kardec para nós compreendermos o que é que o nosso mestre leonês quer nos ensinar. Continua então Kardec. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. Mas para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister, faz-se necessário que ela esteja no coração dos homens, e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Do mesmo modo que para fazer que um campo frutifique, é necessário se lhe arranquem os pedrouços e os tocos. Aqui também é preciso trabalhar, sem descanso, por extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois que aí se encontra
a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos como leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos nem perigos, os princípios complementares, os da igualdade e da liberdade. Nós temos aí o nosso Kardec colocando um ponto fundamental para as nossas vidas, que é exatamente da eliminação do orgulho e da vaidade, do orgulho e do egoísmo, da prepotência, de tudo isso que faz com que nós nos fechemos em nós mesmos e esqueçamos dos nossos irmãos de caminhada. Todos estamos rumando para a perfeição. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos nós estamos rumando para a perfeição. Todos nós estamos indo ao encontro da nossa felicidade. Todos queremos isso, né? Felicidade é algo buscado pelo ser humano e cantado em verso e em prosa em todas as épocas da humanidade. Nós vemos, é só abrir os livros de romance que nós vamos verificar o ser humano sempre buscando a felicidade. Só que nós, os seres humanos, buscamos a felicidade ainda onde ela não existe. E por isso que Jesus fala que nós devemos ajuntar os tesouros nos céus, onde a traça não consome, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, e sim com aqueles tesouros imperecíveis que não são abalados por nada disso da matéria. Se nós pegamos, por exemplo, eu morei numa casa que deu infestação de cupim, então um armário que eu tinha foi embora, não teve jeito. Então eu tive que descupinizar a casa inteira. Gastei um dinheiro, mas descupinizei a casa inteira. Mas o cupim corroeu o quê? Corroeu o armário, corroeu a madeira física, mas não corroeu o meu caráter, não corroeu o que eu sou, a minha inteligência não corroeu, nada disso. Todas essas coisas são imperecíveis, mas as coisas materiais são perecíveis. Se você hoje tem um carro e a gente transita por aí, esse trânsito às vezes muito louco, digamos assim, e pode acontecer um acidente, nós podemos sair ilesos, mas o carro pode sair totalmente destruído. E aí? Nós, no nosso íntimo, na nossa essência, nós não somos destruídos. Pode até destruir o corpo físico. O corpo físico pode ser destruído. O corpo físico, ele é perecível. Nós, espíritos, não somos perecíveis. Então, quando nós falamos em orgulho, egoísmo e materialismo, quando nós falamos em apego às questões materiais, nós entendemos assim que nós, os seres humanos, ainda somos muito bobos, ainda somos muito infantis para perdermos o nosso tempo com essas questões tão pouco importantes, na verdade. Não são importantes, sinceramente não são importantes. Importante é realmente o espírito, a moralidade. O importante é a nossa reforma íntima, como dissemos agora há pouco. Mas terminando aqui no último parágrafo, Kardec diz assim, faz uma pergunta em primeiro lugar. Será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Nós fazemos esse silêncio, essa pausa, para que vocês possam nos responder. Perguntamos de novo. Será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? E aí, meus irmãos? O que vocês acham? Vamos ao que Kardec diz. Responderemos auto e terminantemente sim. Do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Ou seja,
Se nós não tivéssemos condições de destruir o orgulho e o egoísmo, na verdade, transformar o orgulho e o egoísmo em altruísmo, em fraternidade, em sentimento de igualdade. É isso que nós precisamos. Então, se não pudéssemos ultrapassar esse momento de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de orgulho, nós poderíamos entender um ponto de parada ao progresso da humanidade, como Kardec está colocando aqui. E continua ele no texto. Que o homem cresce em inteligência é fato incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir? Outra pergunta de Kardec. Quem ousaria sustentar tão absurda tese? Progride ele em moralidade? Para responder a esta questão, basta se comparem as épocas de um mesmo país. Porque teria ele atingido o limite do progresso moral e não o do progresso intelectual? Sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Kardec nos dizendo que é plenamente possível acelerar, inclusive, o processo da nossa modificação íntima. Nós não chegamos ao nosso ápice, nem moral nem intelectual. Chegaremos um dia quando nós formos espíritos perfeitos. Mas hoje, ainda não. Estamos muito distantes disso. Ainda somos crianças, como disse agora há pouco, infantis, que nós nos apegamos a coisas que não têm importância. Nós fizemos uma inversão de valores. O que é importante? Quando eu deixar esse planeta, quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Eu vou continuar existindo, mas minha casa, meu carro, minha esposa, minha filha, meus bens, meu dinheiro na poupança, etc. e tal, se é que eu tivesse isso, vai ficar por aí. Eu vou continuar, meu corpo físico vai permanecer na Terra, fazendo a sua transformação para gerar adubo a plantas, gerar alimento aos animais que estão lá na Terra. E é só isso. A transformação da matéria para constituir novos corpos materiais, novas possibilidades de aglomerações materiais. E eu, espírito, continuarei existindo, continuarei a minha caminhada. Não é diferente. Eu continuarei existindo, você continuará existindo, e você vai levar aquilo que for realmente essencial dentro de você. É por isso que nós temos que parar com essa história de isso é meu, eu tenho poder, essa é a minha propriedade, e brigar pela propriedade como nós fazemos. Brigar pela casa, pelo carro, pelo terno, pelo vestido, brigar pelo relógio, brigar pelas joias. Gente, isso a gente não vai levar. O Berto Roden tem uma página no livro de Alma para Alma que ele fala do contrabando. Quando nós desencarnarmos, nós vamos levar apenas o que é essencial, o que vale no outro plano e não o que vale neste plano. É isso, meus irmãos. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Queremos pedir para que você não desligue seu rádio, não desconecte aí do site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, porque vem aí a continuação do programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e com o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, se nós tivermos capacidade de continuarmos fazendo esse trabalho, que é realmente um trabalho maravilhoso. Até lá, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, queridos amigos ouvintes, boa noite. Nós estamos em mais um programa Luz na Penumbra, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós desenvolveremos os itens 38 e 39 que tratam da prece no momento de dormir. Então, a importância, Kardec vai destacar, muitas vezes nós até oramos antes de dormir, mas mais por uma forma costumeira, mas sim a consciência da importância e do porquê nós devemos orar antes de dormir, no momento que vamos dormir. Então é justamente para que a gente tenha um conhecimento maior sobre o que acontece quando o nosso corpo físico fica em repouso, o que a alma, o espírito, melhor dizendo, realiza, quando aquele corpo está descansando, é que nós, então, sabendo dessa movimentação, do que ocorre, vamos perceber a importância da prece antes de dormir. Então, para realizar essa tarefa, está aqui conosco o nosso querido Antônio de Pádua, que vai nos auxiliar nessas reflexões e para que entendamos melhor a importância dessa prece, e no suporte técnico nosso querido Pablo. E vamos dar prosseguimento a isso, dando boa noite ao nosso querido Antônio e pedindo a ele que comece a nos esclarecer um pouco sobre essa prece. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Eu já queria, antes até de analisar o prefácio, já observar que a prece proposta por Allan Kardec é uma prece bem curtinha. Então já é um indicativo de que para fazer uma prece antes de dormir também não precisa ser uma prece longa, porque senão a gente acaba dormindo no meio da prece, Então a prece que ele sugere aqui é uma prece bem curtinha. Mas porque talvez até eu acho que o mais importante aqui trata-se do prefácio. Então diz ele aqui: no momento de dormir, o sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Isso é a primeira frase já do prefácio. E é importante a gente observar isso. É uma coisa que nós, espíritas, já sabemos, Mas Kardec lembra novamente a nós aqui que o nosso corpo realmente precisa desse descanso para poder se relaxar e começar todas as suas tarefas, toda a lida no dia seguinte. Agora, o nosso espírito não tem necessidade desse repouso, ele não tem, vamos dizer assim, esse cansaço físico. Então, isso é uma observação importante. Enquanto os sentidos físicos estão adormecidos, a alma, em parte, se desliga da matéria e desfruta das suas faculdades de espírito. Então, Kardec trata a alma como o espírito ligado a um corpo, ou seja, um espírito encarnado. Então, o que ele diz aqui: enquanto os sentidos físicos do nosso corpo somático estão adormecidos, estão lá descansando, a alma nossa se desliga um pouco da matéria, em parte, como ele disse, se desliga em parte, que continua ainda ligada. Por isso que é a alma. E desfruta das suas faculdades de espírito. Então, quando a alma, o corpo está adormecido e a alma se desprende parcialmente deste corpo, ela volta a agir sobre a influência das suas faculdades de espírito, ou seja, é como se ela fosse um espírito desencarnado. Só não é porque ainda está ligada ao corpo para o qual vai voltar quando terminar o sono.
O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e das forças morais. Vocês vejam bem que interessante, né? Pelo começo aqui daria a impressão de que tratava-se apenas de um descanso físico, orgânico, somático, como eu disse. Mas Kardec chega aqui finalzinho de frase interessante. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, às quais já tínhamos nos referido, e das forças morais também. Então, quando nós estamos repousando, talvez estejamos, assim, descansando e deixando de fazer uso das nossas forças morais também. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu durante as atividades do dia, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos e dali retira do que viu, do que percebeu e dos conselhos que lhe dão as ideias que, ao acordar, ele recupera em forma de intuição. Então, o que acontece? A alma se despregou do espírito, parcialmente, como ele disse. Agindo já como se fosse um espírito, ela vai ter contato ali com outros espíritos, como diz aqui. Então, essa alma vai ter que se retemperar entre os outros espíritos que ela encontrou, e desse encontro ela vai retirar o que viu, do que ela viu, do que percebeu, dos conselhos que recebeu, alguns fatos, informações, sensações que vai se utilizar quando recuperar a vigília, voltar a despertar. Então, talvez, diz aqui, o homem foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e das forças morais. Então, o homem, que eu acredito que ele esteja se referindo, seja o homem encarnado, que tem uma alma e tem um corpo. Durante o sono, o corpo recupera as suas forças físicas, no descanso lá na cama, e o espírito ou a alma vai recuperar suas forças morais nos encontros em que vai ter na espiritualidade. Então, nesses encontros, como diz Kardec, ele tem que aproveitar desses encontros, dessa reintemperança, dos conselhos que recebeu, de tudo aquilo, ele tem que tirar informações que ajudem a sua fortaleza moral, ou seja, as suas forças morais se revigorem nisso. Isso, em tese, é o que temos que fazer. A gente vai dizer que não é bem exatamente o que se faz, mas é o que é necessário fazer. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Então Kardec faz essa figura dizendo que é como se fosse um prisioneiro que tem um momento de soltura. Tipo assim, aquela prisão albergue, né? Que ele trabalha de dia e fica preso de noite. Então tá preso de noite, de manhã ele sai para ter uma vida normal, de liberto. À noite tem que voltar para a prisão. No nosso caso aqui é o inverso. De dia temos a vida de prisão. E à noite vamos ter a vida de libertos. O espírito, nós em espírito, vamos ter a nossa liberdade. Acontece, porém, como no caso do prisioneiro perverso, que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para seu adiantamento. É o caso que eu estava dizendo. Em tese, nós vamos para lá para ter encontros maravilhosos, receber conselhos. Mas da mesma forma que o preso albergado, que tem que sair para trabalhar durante o dia, nós estamos cansados de ver notícias aí que o sujeito está em liberdade durante o dia para voltar para a prisão à noite e durante o dia ele apronta de novo. Não, tá vendo? Estamos vendo isso aí no noticiário. É a mesma coisa. A alma vai para a espiritualidade para se reconfortar, se retemperar, ouvir bons conselhos. Mas não são todos que fazem isso. Não são todos. Deve ser o motivo pelo qual a gente tem que fazer a tal prece antes de dormir, né? Então não são todos. Muitos vão para lá para aprontar mais coisas, porque dependendo das companhias que ele vai encontrar, que ele vai buscar, a coisa pode ser mais complicada ainda do que quando ele estava acordado. Diz ele aqui, se ele tem maus instintos, em vez de desejar a companhia dos bons espíritos, procura a dos que são semelhantes a ele e vai visitar lugares onde pode seguir livremente as suas tendências. Vocês vejam bem, então, se aproveitando
dessa faculdade de poder estar meio livre, enquanto o corpo descansa, o espírito malévolo, o espírito que tem más intenções, que gosta da gandaia, digamos assim, ele se aproveita dessa liberdade para ir ao encontro de outros que são iguais a ele, para juntos sair por aí durante a noite, em que todos estão dormindo, aprontar. Isso que acontece, gente. Então, há dois times, então, que nós estamos vendo aqui. O time daqueles que vão dormir e vão buscar forças morais para no dia seguinte, recuperado, poder trabalhar, não só com o corpo descansado, mas com a mente descansada, moralmente falando. Mas tem o segundo time daqueles que se aproveitam disso para aprontar mais ainda. Então o corpo descansa e ele vem com a mente mais suja, com mais influências para aprontar aqui. As sugestões que ele recebe lá são sugestões escabrosas. Então ele vem com a corda toda para aprontar. Então são dois times. Nós é que decidimos de qual time queremos fazer parte. Nós é que vamos escolher para que time nós vamos torcer, em que time nós vamos jogar. Aqui, Kardec está nos dizendo isso, vocês é que sabem. Que aquele que se acha consciente dessa verdade, eleve seu pensamento, no momento em que sente o sono aproximar-se, e peça ajuda dos bons espíritos e daqueles cuja lembrança lhe é querida, para que venham se reunir a ele durante o breve tempo que lhe é concedido. Então, aquele que tem uma certa consciência disso que nós estamos falando aqui, já estudou o livro aqui todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos aqui no finalzinho, já tem uma noção disso. Então tem que aproveitar aqueles momentos, aqueles minutinhos, segundos, antes de dormir, para pedir ajuda, para encontrar só pessoas do bem. Porque se você sabe que pode encontrar gente do time A e do time B, e você sabe que não tem força suficiente, morais, para, sozinho, ir para o lado bom, você vai ser tentado. Não fez aquela prece para resistir uma tentação, então você sabe que você pode, de repente, sucumbir e ir para o outro lado. Você precisa, antes de dormir, fazer uma prece, pedir aos seus amigos espirituais que ajudem você nessa dificuldade. E eles não vão negar um pedido seu, em hipótese alguma, porque a sua vontade é soberana. A sua vontade é soberana. Se você não fala nada, fica tudo por conta do seu gosto. Tudo por conta do seu gosto. E o seu gosto, você mesmo não pode controlar às vezes. Então, quando você sabe que o seu gosto é meio complicado, você peça ajuda. E eles não vão negar ajuda, quer dizer, não, tudo bem. Ele tem um gosto estranho, mas ele está pedindo ajuda para abafar essa tendência, esse gosto estranho. Para de noite não se encontrar com gente que pensa da mesma forma, para aguçar nele essas coisas. Então, esse pedido, que se for feito mesmo com aquela vontade, vamos dizer assim, sincera, claro que você vai receber ajuda. E é por isso que há a prece. Por isso que Kardec está nos inspirando, nos mostrando que devemos fazer a prece. Porque ele sabe que nós todos somos ainda pessoas falíveis. Não somos, como dizem aí, não somos bem flor que se cheire, né? Então, nós temos que ter essa consciência de que sabedores, como a Marta falou no outro programa, falando do agradecendo do perigo, né? Do perigo iminente e de agradecer para escapar do perigo. Aquele que tem consciência sabe que ao escapar do perigo, e sabe que ele, que no fundo é o provocador desses perigos, ele agradece, ele já tem essa consciência de que, puxa vida, ele não é soberbo, achar, não, eu escapei porque eu sou esperto. Não, ele sabe que escapou porque teve ajuda do anjo guardião, principalmente. Então, nós aqui, se formos esse tipo de gente que já tem essa consciência, antes de acontecer qualquer perigo, temos que orar para não acontecer. E então, a noite é cheia de perigos. Nós, já imagina a gente solto aí na noite, podendo fazer tudo o que tem ideia na cabeça e que, quando está desperto, não tem coragem, porque o povo vai ver, a polícia vai ver, a mulher vai saber, então não pode aprontar. Agora, solto, tá com tudo, a mão para aprontar. Então, a tentação é muito forte. Nós temos que pedir a esses amigos, principalmente ao nosso anjo guardião e seus amigos lá, seus auxiliares, para nos levar para uma turma melhorzinha, não tirar da turma do carteado, levar para a turma que está ali na Bíblia.
melhor. Poxa vida, não me leva, se for chamado para algum jogo, alguma esbórnia, não deixa, me arraste, me leve para onde tem gente rezando, me leve para um hospital, me leve para algum lugar desse, para eu poder, se tiver coisa para mim, me leve para quem possa me ensinar. Se tiver gente precisando de saber alguma coisa que eu sei, me leva para eu ensinar as coisas boas. Me proteja de mim mesmo, para eu não ir para essas escuridões da noite aí aprontar. É isso que nós temos que ter consciência e pedir. É claro que não precisa repetir essa ladainha todos os dias, porque nós não mudamos de um dia para o outro. Todo dia tinha que repetir essa ladainha. A gente pode simplesmente pedir, meu amigo espiritual, por favor, me leve para um bom lugar. É isso que Kardec vai nos falar aqui na prece. Entende? Pedir ajuda. Mais uma vez, pedir ajuda. Pede ajuda na hora do perigo. Você está indo na noite de perigo. Você está indo para um perigo. Perigo provocado por quem? Por quem? Por você mesmo. Né? É a mesma coisa. Sair na noite do Rio de Janeiro por aí é um perigo. É um perigo. Mas perigo provocado pelos outros, geralmente. Agora, à noite, dormindo, é um perigo também. Mas provocado por nós mesmos. Porque aqui no Rio de Janeiro, de repente, você tem que sair à noite para alguma coisa, só tem um caminho para seguir. Às vezes é um caminho complicado, passa por lugares, às vezes, difíceis. Você tem que passar. Agora, lá na espiritualidade, não. Você não tem que passar por caminho complicado. É só você não querer. Você fala, eu quero só por coisa boa. Então, você nem vai passar perto de lugar ruim. Então, depende de você a escolha dos caminhos. Porque senão, quando você acorda de manhã com o corpo doído, dor de cabeça, mal-humorado, não precisa nem dizer onde você andou. Você nem lembra. Com certeza você nem vai lembrar onde andou. Mas você andou. Porque você acorda de manhã com dor de cabeça, o corpo todo doído, acorda mal-humorado. Já levanta da cama, tropeça no pé da cama. Por quê? Calça chinelo errado, cai. Porque você andou de noite solto, fazendo coisas que não devia. E como ninguém aqui pode assumir, dizer, não, eu sou tal, que nem como a Marta falou da história do perigo, voltando a falar do perigo, não, deixa comigo, que comigo não acontece, eu sou todo poderoso, meu carro não guiça, meu carro não bate, eu posso dar a corda bamba que não caio. Não, ninguém pode garantir, só o soberbo. Então não podemos ser soberbos e achar que, não, deixa comigo que eu, quando estiver dormindo, eu só vou para lugar bom, porque eu sou o tal. Não é bem assim, gente. Isso é uma coisa importante, essa história de dormir. É muito importante. Se é que a gente quer ter o dia seguinte menos complicado. Se a gente conseguir passar uma noite tranquila, o corpo relaxado e o espírito relaxado moralmente, nós com certeza no dia seguinte vamos ter forças morais e físicas para enfrentar as dificuldades que o dia vai trazer. O dia vai continuar trazendo coisas boas e coisas não boas. Para as boas nós garantimos que a gente sabe lidar. As não boas não temos certeza, então precisamos de força. Gente, precisamos dessa força 24 horas por dia, quando estamos dormindo, quando estamos acordados. Então Kardec está nos trazendo aqui este lembrete. Diz ele aqui, ao acordar, no caso de você seguir esses conselhos, ao acordar, ele, ou seja, nós, nos sentiremos com mais forças contra o mal e mais coragem contra a adversidade. É o que eu estava dizendo. Se você consegue passar uma noite em boas companhias, o seu corpo relaxado no dia seguinte e você moralmente mais elevado, você vai ter no dia seguinte, ao acordar, mais força para encarar o mal que você vai eventualmente continuar sofrendo, assim, assédios do mal, e coragem para enfrentar as coisas não boas do dia a dia, as adversidades, como Allan Kardec está dizendo. Então a prece, como eu disse, a prece que ele propõe, a prece curta, simples, porque você vai repetir toda noite essa história, é complicado. Então se você faz uma precezinha simples, os espíritos vão entender o que você quer dizer, que eles vão ver no seu coração o que você está sentindo. Diz ele aqui, minha alma vai se encontrar por alguns momentos com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham junto a mim e me ajudem com seus conselhos. Meu anjo guardião, faz que ao acordar eu conserve uma impressão durável e salutar desses momentos. É simples. Pede ajuda, você encontrar com esses espíritos bons, que ele leve você para lugares bons, e ao acordar, você sinta impregnado no seu corpo, na sua mente e no seu coração,
essas impressões duráveis e salutares desses momentos agradáveis que você desfrutou na espiritualidade. É simples. É só dizer, meu Deus do céu, eu vou dormir agora. Peço ajuda para eu encontrar só gente boa. Não quero confusão. Quero uma noite tranquila e de paz junto às pessoas que gostam de mim e das quais eu gosto também. E vida que segue. E vamos realmente no dia seguinte ver que vamos acordar com paz, tranquilidade. Não vamos ter pesadelos, sustos. Não é verdade? Não vamos, porque a gente está procurando jogar no time que está ganhando. Ninguém quer jogar no time que está perdendo, eu espero. Ninguém aqui é o Ibis, lá de Pernambuco, que não gosta de ninguém. Nós estamos aqui, time que quer ganhar. Nós somos o time do camisa 10 da seleção. Então, ninguém quer jogar em time perdedor. Não vamos jogar no time desses espíritos que estão aí aprontando durante a noite. Vamos procurar outros que nos levem para um caminho mais tranquilo. Verdade, Marta? Com certeza, Antônio. Verdade, sim. E a gente é mais interessante a gente perceber, né, que depende de nós estarmos numa boa situação, numa boa condição, né, e acordarmos bem no dia seguinte, depende de nós. Isso é muito importante. Claro, salvo situações que você venha a ter que passar por fazerem parte de um planejamento de provas, né? Isso, logicamente, isso acontece. Mas, excetuando, isso são exceções mesmo. E essas exceções, logicamente, a gente deixa a cargo da espiritualidade superior. Mas o cotidiano vai depender de nós. Porque a nossa sintonia equilibrada, uma sintonia voltada para o bem, uma sintonia voltada para um aprendizado, né? Existe coisa melhor do que você ser orientado por espíritos superiores, né? Que têm o conhecimento, tanto intelectual quanto moral, bastante desenvolvido, né? E que se você pede para eles te orientarem em questões que você tenha dúvidas, que eles te orientem de uma forma geral para que você saiba tirar boas conclusões na tua vida de vigília. Isso é importantíssimo, né? E vai depender de você. Agora é preciso que você queira de fato essa boa vida, essa vida equilibrada, né? E não se juntar, como você falou, a grupos de desequilíbrio, que existem espíritos que não têm ainda esse comprometimento e, embora até muitas vezes, esses são espíritos também que estão reencarnados. E muitas vezes eles estão reencarnados e eles não conhecem as questões que envolvem a vida espiritual. O fato dele estar ali é apenas um espírito que emancipou-se, né? E que está na vida espiritual temporariamente até o seu corpo despertar. Então, o fato dele estar lá não significa que ele tenha conhecimento espiritual. E ele não tendo conhecimento espiritual é pior ainda. Porque se ele tiver aquelas dificuldades, né, quaisquer que sejam, ou às vezes até de leviandade, não é nem de uma maldade exacerbada, mas de leviandade, né? Daquela que faz coisas que prejudicam os outros, faz o outro cair, faz o outro tropeçar, enfim. E que, na realidade, ele está ali para se divertir sem compromisso. Mas que para nós a gente sabe que não fazer o bem é fazer o mal. Então, com esse preceito filosófico, a vida muda de figura para a gente. Né? Então, daí a gente vê a importância de fazermos uma prece antes de dormir, né? Para que ela realmente a espiritualidade superior nos auxilie para que não venhamos a incorrer naquilo que nós ainda temos dentro de nós como tentações, como dificuldades ainda não superadas. Então, por isso também destacar a importância, né, como você muito bem colocou, da prece ser curta, porque não temos muito o que pedir. É pedir o amparo, né, para que a gente vá para bons caminhos. Até porque é uma repetição do todo dia. Exatamente. O cenário não muda. Exatamente. Nossa evolução moral é pequenininha, então continuamos ainda com o pé
fraco, nós estamos com os pés de barro, como diz o outro. Então, exatamente. Tem que ser simples, Marta. E também porque é muito comum, né, a pessoa começar a orar e acabar dormindo no meio. Por quê? Tudo bem, nós não estamos recriminando. Isso acontece, claro, é normal. Não, é normal. Mas se você pudesse ser mais objetivo, porque às vezes a gente fala de tanta coisa na prece, né, mas só que você está já deitado às vezes, porque não tem problema nenhum fazer uma prece deitado. Né? Não tem problema nenhum. O que acontece? Você dorme antes de concretizar o pedido mais importante, que é o de ser amparado para você não ir para o mau caminho. Não é verdade? Então, que a gente utilize, né, esses pequenos e poucos minutos antes de dormir para pedir a Deus este amparo. E é também, né, uma confissão de humildade. Sem dúvida. Né? Porque você reconhece a tua fragilidade, a tua pequenez e sabe que sozinho não dá. Não é isso? Então, bom, vamos encerrando por aqui. O nosso tempo esgotou. Desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.